Deus, que alegria estar na casa do Senhor mais uma vez, não é? Você já entendeu o privilégio que é estar aqui? Por isso que a Bíblia diz que é para nos alegrarmos quando vier à casa do Senhor. Quero convidar você a tomar a sua palavra, em nome de Jesus, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dar glória aí onde você está. Eu quero ver a glória dos jovens hoje que estão aqui. Na próxima vai ser um glória melhor. Eu quero ouvir a glória dos jovens, amém? Isso, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11, o versículo 6, para a glória do Senhor Jesus Cristo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Feche os teus olhos, faça uma oração agora aí onde você está, cabeça curvada diante do Senhor, e peça para Ele falar com você hoje. Peça para que Ele tenha misericórdia e que Ele te dê uma mente quebrantada, um coração quebrantado, uma mente aberta para as coisas do Espírito Santo. Peça agora que a tua carne não atrapalhe. Peça agora que nada tire a tua atenção da palavra de Deus. E abra verdadeiramente a tua vida para que o Senhor fale de maneira eficaz e poderosa. Querido Senhor Jesus, nesta noite nós estamos aqui na tua casa, este lugar que o Senhor escolheu e que o Senhor separou para que nós pudéssemos te servir, Pai, com o nosso coração, com a nossa vida. Esse culto já está maravilhoso e verdadeiramente o Senhor já operou até aqui nos louvores, nas orações, nas ofertas e até no parabéns. E agora, Jesus, nós queremos te convidar também, Senhor, nesta palavra que é tua, Jesus, que é poderosa. Eu te convido, Espírito Santo, venha ser o pregador nesta noite, venha ministrar aos corações, que não seja eu, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu te convido agora, toma este pregador, Pai, fala com o teu povo, segundo a tua vontade, a tua misericórdia, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu meditava na palavra do Senhor, e o Senhor me trouxe a respeito da fé. E quando eu li Hebreus 11, 6, quando ali diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, significa que a fé é algo que não tem como deixar em segundo plano. Que a fé é algo que não tem como a gente simplesmente dizer, não tem mais fé, outro tem menos fé. Não, sem ela é impossível agradar a Deus. E nós estamos aqui nessa terra, irmãos, passando, peregrinos por enquanto, vivendo uma vida. Alguém orou sobre propósito aqui, e nós precisamos viver esse propósito através da fé. Amém? E se eu quero agradar a Deus, e eu acredito que esse é o nosso propósito, agradar a Deus, eu preciso entender melhor a fé e entender que tipo de fé eu estou vivendo. Amém? Eu preciso olhar para esse ingrediente, para essa ferramenta, para esse dom com mais carinho e fazer uma pergunta para aquele cara na frente do espelho, para aquela mulher: que tipo de fé você tem? Como está a sua fé? Eu queria fazer essa pergunta hoje para toda a igreja. E se sem fé é impossível agradar a Deus, então eu preciso entender como está a saúde da minha fé. Que fé eu tenho, como estou agindo. E hoje eu queria falar sobre 4 tipos de fé que desagradam o Senhor. 4 tipos de atitude na vida do cristão que ele acaba falhando com a sua fé. E o primeiro tipo de fé, irmãos, isso aqui não é uma regra da Bíblia, é uma regra que eu estou trazendo,
né, uma organização e podem ter mais coisas. Mas nesta noite o Espírito Santo nos remete a isso. A primeira fé, irmãos, que é uma fé falha, é a fé nos homens. Tiago, então eu não posso confiar nos homens? Não, eu devo confiar sim. Eu devo confiar, Deus coloca pessoas para me ajudar na minha caminhada. Porém, quando vos digo a respeito de não ter fé nos homens, é que a minha fé esteja baseada no homem. Quer ver um exemplo? Existem pessoas que, se morrerem hoje, são bons líderes, mas o povo, alguns se desviam porque a fé deles está no homem. Eu já escutei uma coisa aqui, irmãos, e não é para se preocupar com quem. Fala assim: quando o pastor José se for, eu vou mudar de igreja. Vieram me contar, se essa pessoa está aqui hoje, ainda bem que não me contaram quem. Porque a nossa fé tem que estar em Jesus, né, pastor José? Não vai morrer, glória a Deus, olha aí, irmão. E não vai mesmo, né, pastor? O crente não morre. O crente, irmãos, ele sobe de patamar. Mas a minha fé não pode depender do meu líder de célula, porque amanhã ou depois ele pode morrer. Amanhã ou depois ele pode mudar. Amanhã ou depois Deus pode chamar ele para outros lugares. Tem pessoas que têm fé no marido, na esposa. E o marido carrega a casa nas costas, a fé. E às vezes a mulher carrega a casa e não é assim. Nem os filhos, nem o marido, nem a mulher. A sua fé não pode estar estabelecida naquela pessoa. Tem que estar estabelecida em Jesus. Porque os homens vão falhar, irmãos. Os homens, inclusive esse que está falando aqui para vocês, está sujeito a errar. E a nossa fé vai se abalar quando alguém falhar? Não, a minha fé está em Jesus. Então a tua fé não pode estar ligada no ser humano. Não pode depender do ser humano. Amém? A Bíblia é tão clara, irmãos, que ela diz assim que maldito é o homem que confia no homem, que faz da força o seu braço. Então ela está dizendo que eu não posso confiar nem em mim mesmo. Amém? Irmãos, eu não posso marcar, eu tenho que cuidar. Porque a minha fé está em Jesus. Então se a tua fé depende de um ser humano hoje na terra, e você fala, se não fosse o fulano, você precisa repensar a tua fé. O segundo tipo de fé, e aqui começa a complicar um pouquinho. O segundo tipo de fé que desagrada a Deus, segundo Tiago 2,17, é a fé sem obras. E o que é a fé sem obras? Tiago deixa bem claro, né, irmãos? É uma pessoa que tem fé, mas não tem fruto nenhum. Ela diz que crê, ela reconhece Jesus, ela entende a palavra, mas ela não produz nada no reino. Ela não produz nada no evangelho, ela não prega para ninguém. Ela não ganha ninguém, ela não é fiel com Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, ela não produz um trabalho para o Senhor, ela não cumpre com o propósito pelo qual ela está na terra. Irmãos, um cristão que diz que tem fé e é salvo, ele não pode passar uma semana da vida dele sem cultuar a Deus. Ele não pode passar um dia da vida dele sem orar. Ele não pode passar, irmãos, dias sem evangelizar ninguém. Ele precisa produzir frutos de arrependimento. Precisa produzir frutos, deixar um legado nessa terra. Ele precisa fazer alguma coisa para o reino. Eu sempre gosto de dizer que se Deus quisesse nos salvar só para a salvação, no dia em que aceitamos Jesus, nós já tínhamos subido. Mas se ficamos aqui, irmãos, é porque há um propósito. Precisamos produzir frutos. E o crente que não produz frutos, ele está vivendo uma fé que não agrada a Deus. Agora é para você perguntar para você, não fale para mim, que frutos você tem produzido. Pastor, eu vou na igreja buscar uns frutos, buscar uma benção. Aí você está vindo colher, irmãos. Eu estou falando de você ser um provedor, de você ser um abençoador. Quantas vezes nós pedimos coisas para Deus, mas que é só para nós. Eu quero um carro novo, mas não me preocupo em dar carona para ninguém. Eu quero um bom salário, mas não dou uma cesta básica para ninguém.
Eu quero uma casa grande, mas culto lá nem pensar. Reunião, crentarada, nem saber. Não tem frutos. E Jesus é claro quanto àquela figueira que ele procurou frutos, irmãos. O que aconteceu com ela? Ela foi amaldiçoada e secou até as raízes. Como é sério, irmãos. O crente precisa ter uma fé produtiva. Uma fé verdadeira, uma fé no qual o cristão não produz frutos. Infelizmente não é uma fé que agrada a Deus. Mas Tiago, tem épocas que a árvore não dá fruto. Tudo bem, irmãos, são períodos. Pode acontecer um período de sequidão. Mas, irmãos, é impossível que uma pessoa não dê fruto. É impossível que uma pessoa fique 1 ano, 2 anos, 3 anos e não aconteça nada nela e através dela. Então hoje o Senhor está chamando um povo que viva uma fé não só para conquistar as coisas, mas uma fé para abençoar outros, uma fé para engrandecer o reino, uma fé para que o nome de Jesus seja glorificado nessa terra através dos seus frutos. Uma fé, irmão, sem obras é uma fé sem prática cristã. Ela tem uma fé, mas que isso não é expressado naquilo que ela vive. Não aparece. Mas fulano não é crente. Então pois é, mas não faz nada. Parece que nem para a igreja vai. É difícil, irmãos. Fulano é crente, mas as obras deles não são de cristão. Que triste que é ouvir isso. E eu pergunto, para que serve uma fé que não nos conduz a produzir frutos para o reino? É uma fé que desagrada ao nosso Deus. Amém? E aonde se manifestam as obras? Em tudo, irmãos. As obras se manifestam em coisas pequenas e em coisas grandes. Se manifesta, irmãos, quando nós orientamos alguém, quando nós falamos do amor de Deus para alguém. Se manifesta quando nós somos testemunho para alguém. Quando nós discipulamos alguém com a nossa boca e com a nossa vida. Existe um tipo de evangelho que não funciona, do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é maligno, isso é satânico. Por mais que não sejamos perfeitos, mas temos que ser um exemplo no nosso procedimento, no mínimo. E Deus espera as obras do povo dele. Tiago, que são as obras? As obras são os frutos daqueles que têm fé. Uma árvore boa dá um fruto bom, não é assim que a Bíblia ensina? Os frutos falam de que tipo é a árvore. É assim ou não é? Você pega uma maçã, vê de onde? De uma macieira. Vem uma laranja, uma laranjeira. Nossa, que coisa absurda. Que fruto você tem produzido? Não tem produzido nada, então você é uma árvore frutífera. Ah, mas os meus frutos são bons. Então você é uma árvore boa. Entenda isso. Se a minha fé não está me conduzindo a produzir frutos na presença do Senhor, eu preciso repensar urgentemente e modificar alguma coisa. A fé sem obra, segundo Tiago, ele diz que é morta. Uma fé sem função nenhuma, sem vida nenhuma. O outro tipo de fé, irmãos, equivocada, que desagrada ao Senhor, é a fé filosófica. O que é uma fé filosófica? É uma fé que eu determino do jeito que eu acho que é certo. Não é mais o que a Bíblia diz, é o que eu acho. O camarada, ele não é um crente, ele é um juiz. Ele determinou, não, tal coisa é desse jeito. Porque eu vejo que é assim e eu creio que é dessa forma. Irmão, só existe uma base para darmos uma martelada sobre algo que se chama a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Mas, para acalentar a minha alma, para mim
me conformar e para mim me enganar a mim mesmo, eu crio uma forma de evangelho e de fé que satisfaça o que eu quero, justificando as minhas escolhas. Isso é uma fé filosófica. Estão ensinando hoje isso nas faculdades. Que bom que os jovens estão aqui hoje. O que vale é o que você pensa. O que vale é o que você escolhe. O que vale é o que você acha que é certo. E nós estamos vendo uma nação aí que agora, eu me sinto um cachorro, agora eu sou um cachorro. Você já viu isso ou não? Foi só eu que vi. Eu me sinto um gato, então eu vou sair miando por aí. Porque não existem mais valores, não existem mais regras. É o que eu decido ser. Isso é uma fé filosófica. Isso é uma fé filosófica. Porque eu decidi na minha mente como eu vou servir a Deus. Porque eu não concordo com isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está preocupado com o que você concorda. Ele diz que Ele vela pela sua palavra. Tiago, isso como funciona? Funciona da seguinte forma. Tire todas as regras que existem hoje. Todas. Comece a desobedecer todas as regras que existem. Comece quando você sair daqui já atravessa um sinal vermelho. Quer ver outra coisa? Não tem mais regra. Pega e mexe com a mulher casada ali na esquina. Você já vai ver onde a coisa vai complicar. Porque é de regras que as coisas funcionam nessa terra, irmãos. E no reino de Deus também funciona. E o manual de regras é a palavra de Deus. Então cuidado para não ser enganado pela sua própria mente, pelos seus próprios pensamentos, definindo como você deve servir a Deus e até que lugar você vai servir a Deus. Não, eu vou até aqui. Porque é o que eu penso, é o que eu acho. Eu não concordo, isso é religiosidade. Não, isso é coisa de religião, não, irmão, isso é coisa da palavra de Deus. E se está escrito, nós temos obrigação de obedecer, se queremos agradar ao nosso Deus. Cuidado, estão implantando uma fé filosófica, justificando muitas coisas que Deus não aprova, muitas coisas que Deus é contra, e as pessoas criam ídolos pessoais, e vive em função daquele ídolo, e se um líder, se alguém vier falar contra aquilo. Eu já defini isso e pronto. Irmãos, nós podemos até escolher e viver uma fé filosófica, mas não vai agradar o Senhor. Então cuidado com as coisas que você cria na tua cabeça, para justificar pecados, para justificar muitas vezes a falta de perdão. Eu perdoei o fulano, mas ele lá e eu caio, nós não conversamos. Mas está perdoado, pastor, está perdoado. Não está. Não me vem com conversa que não está perdoado. Se você quer distância dele, é porque você não perdoa ainda. Então, mas o Senhor entende. Deus apareceu para você e disse, eu entendo? Se não apareceu, meu amigo, Ele não entende. E Ele não é obrigado a aceitar. A Bíblia diz, irmãos, eu não lembro aonde, se alguém achar depois, que Deus é um justo juiz, e que se ira todos os dias. E para aqueles que não obedeceram, o machado já está pronto, ou já está na raiz. Salmo, alguma coisa. Está na Bíblia. Deus é um justo juiz. Então Deus não vai se moldar o que a nossa mente cria, o que a nossa mente acha que está certo. Nunca. Deus, Ele vai trabalhar nos moldes dEle, da maneira dEle. E Ele é misericordioso, Ele já enviou Jesus. E já nos deu tudo o que precisamos. Que o Filho dEle morreu por nós. E hoje nós temos a palavra de Deus para sermos orientados e para irmos morar no céu. Quantos vão morar no céu aqui? Só para mim saber. Não há fé filosófica. Deus não se agrada. Deus não se agrada, irmãos. E existem outras coisas. Mas eu queria te convidar hoje a pensar nisso. Mas Tiago, é tão sério isso, irmão, se não fosse fé, eu não estava pregando aqui. Judas, versículo 3, ensina que nós devemos batalhar pela nossa fé. Depois você lê na tua casa.
Escuta isso. O Senhor não está preocupado, e às vezes nós entendemos errado, por culpa de muita gente ensinando a Bíblia errado. Se sentir bem não significa aprovação de Deus, meus irmãos. Se sentir bem, não, mas agora eu estou tranquilo, agora eu estou bem, então é assim que Deus quer. Não, irmãos. Na maioria das vezes, irmãos, vamos ter que passar por cima da nossa carne para obedecer a Deus. Maioria das vezes, eu vou ter que dizer não para mim mesmo. Eu vou ter que renunciar a coisas que eu gostaria de fazer, e às vezes até coisas que não está escrito que é errado na Bíblia, mas para mim estar na presença de Deus, eu preciso pagar esse preço. Então cuidado com um lugar que se chama zona de conforto. Muitos, em nome de ficar num lugar de tranquilidade, criaram uma fé do seu jeito, da sua maneira. E Deus faz tempo que vem confrontando, que vem falando, que vem ministrando. Então não sou eu, não é a minha cabeça, é aquilo que o meu Deus falou, é aquilo que o meu Deus está ministrando. E o grande problema hoje, irmãos, não é construir um discipulado na vida de alguém. O problema hoje é destruir o discipulado errado que foi feito na cabeça de algumas pessoas. O problema é desconstruir conceitos de vou buscar minha bênção, vou buscar minha vitória, que Deus quer que eu seja feliz, e isso está acima de todas as coisas. Não se trata disso. Então Deus não vai me fazer feliz. Irmãos, eu tenho certeza que Deus quer curar, que Deus quer libertar, que Deus quer prosperar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a principal preocupação de Deus antes de prosperar, enriquecer, curar, restaurar alguém, é o quê? É que essa pessoa seja salva. Que essa pessoa seja realmente um filho de Deus. Há uma parábola que fala de uma viúva que ficava insistindo com o juiz, até que o juiz falou: se a mulher parar de me importunar, eu vou responder a causa dela. E a Bíblia diz que ele deu vitória para ela. Deu, né? Respondeu para ela. E no final daquele trecho, Jesus fala o seguinte: se aquele juiz, sendo um homem errado, ele fez causa àquela mulher, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Mas entra um porém. E quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Aquela viúva somos nós, clamando e pedindo a vitória, e tendo fé, insistindo. Ao injusto juiz, por causa da encheção, responde: mas o justo juiz, que é o nosso Deus, fala assim: eu também posso fazer isso, eu posso responder, eu posso fazer. Mas o principal é que quando meu filho voltar, vai ter fé para esse povo. Porque não adianta nada na trajetória, irmãos, nós temos grandes milagres, grandes sinais, se no final da nossa trajetória perdemos a nossa salvação. Por isso que a fé principal, irmãos, é a fé que vai nos fazer perseverar até o fim. E aqui está o último tipo de fé que desagrada a Deus. Eu quero que você abra comigo 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8. Pode folhear a tua Bíblia, por favor. Quero ouvir. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O último tipo de fé que eu quero vos falar nesta noite, igreja, que não agrada a Deus, é uma fé que não persevera. É alguém que não é constante nos seus caminhos. É alguém que começa as coisas e não termina. É alguém que hoje decide e amanhã desdecide. Desculpe o português.
É alguém que hoje vai, que você fala, agora vai dar, e não foi mais. É alguém que está indo para 10, 20 encontros com Deus e ainda não se resolveu a respeito da sua fé, a respeito do seu chamado, a respeito da sua família. Não persevera. Não, agora você vai ver, agora eu vou. E não vai. E não se firma. Deus espera que você seja uma pessoa perseverante. Fala para o teu irmão, persevera, irmão. O apóstolo Paulo diz o seguinte: combati o bom combate. Que lindo, irmãos. Combater já é uma grande coisa. E Paulo falou assim: eu combati um bom combate. Eu vivi por uma causa justa. Eu vivi por uma causa correta. Eu batalhei. Quantos podem dizer isso? Ou estão batalhando ainda por causa do dinheiro? Ou estão batalhando ainda por causa de outras coisas? Ou estão patinando ainda por causa de coisas dessa terra? Deixando de servir ao Senhor porque estão amarrados a coisas deste mundo. Mas Paulo está dizendo: eu combati um bom combate. E aí ele diz: eu completei a carreira. Paulo não está dizendo eu estou construindo uma carreira. Ele falou: eu terminei o propósito pelo qual Deus me chamou. Meu Deus, irmãos, eu não conheço um crente que pode falar isso hoje. Eu já completei, já terminei o que Deus tinha me chamado para fazer. Mas Paulo está dizendo aqui para Timóteo por carta: eu completei a carreira. Irmãos, tem gente que não sabe nem para que foi chamado ainda. Tem gente que não sabe nem qual o dom que tem ainda, irmãos. Então tem alguma coisa errada nessa fé. Paulo está dizendo: eu tenho convicção, certeza, que eu combati o bom combate, eu completei a carreira. E aí ele diz por último: e eu guardei a fé. Porque nem carreira e nem combate, irmão, se você não guardar a tua fé, não serve de nada. Porque se o camarada combater um combate e terminar a carreira, mas não guardar a fé, ele perde sem salvação. Ele morre sem salvação. Então Paulo está dizendo para Timóteo, e o principal, Timóteo, é mais ou menos isso, parafraseando: eu guardei a minha fé. Eu perseverei, Timóteo, até aqui. Eu fui surrado, eu fui espancado. Eu fui tido por morto, perseguido. E Paulo vai morrer por essa fé. E não vai negar. Porque perseverou até o fim. Você está perseverando até o fim, meu irmão? Você está disposto a perseverar? Ou amanhã, ou hoje, chegando do culto, você vai ligar para o teu líder e dizer: mas não sei o quê, porque não dá mais. Porque... Hã? Camarada, era para você estar liderando uma célula. Era para você estar, no mínimo, cuidando daquelas pessoas que estão ao teu redor, dos teus familiares. Irmãos, quanta coisa nós estamos deixando de fazer. Escuta isso, persevere. Mas o Paulo continua. Quando ele diz: guardei a fé. Ele diz no 8, isso é maravilhoso. Desde agora, olha que Paulo está vivo, escrevendo uma carta, irmãos. E ele está dizendo o seguinte: desde agora me está guardada a coroa da justiça, convicção até de galardão, irmãos. Você pode dar glória ou não? O homem tinha convicção até do galardão que ele ia receber. Está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, ó, o juiz justo, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Só tem uma fé perseverante quem está esperando a volta de Jesus. Você está esperando a volta de Jesus? Como é que você está esperando a volta de Jesus? Com fé? Está preparado para o soar da trombeta agora? Tem que resolver, não sei o quê. Até quando que você já sabe da volta de Jesus, irmãos? Eu me converti, irmãos, com 18 anos de idade. E um dos hinos, irmãos, dos primeiros, que eu achava lindo era aquele: o mercado está vazio, o rei está voltando. E desde lá eu entendi que eu preciso estar preparado para Jesus. Já vai lá 20 e poucos anos. E tenho perseverado nisso. Por que você está falando isso, Tiago?
Porque se um crente não persevera na volta de Jesus, ainda falta conserto, ainda falta responder chamado, ainda falta liberar perdão. Irmãos, tem gente que não liberou perdão ainda. Mas o Senhor está nos chamando hoje. O Senhor está nos convidando hoje. Ele quer renovar a nossa fé. Mas para isso, irmãos, eu preciso entender. Eu vou continuar me perguntando e me lamentando. Eu não concordo, não aceito. E se Jesus volta hoje? Não, eu acho que eu subo. Eu acho que eu subo, não sobe. Eu acho que eu estou certo nisso. Se você acha, você já está errado. Eu creio. Eu confio que o meu rei está voltando. A minha fé diz que ele já está às portas. E se ele chegar hoje, eu vou dar um abraço nele nos ares, porque eu quero encontrar o meu mestre. Eu quero convidar você a colocar-se em pé onde você está. Quero convidar você com todo carinho hoje. Pastor, eu estou só visitando aqui hoje. Pois bem, você escolheu o melhor dia. O dia em que você vai sair daqui com uma fé para ser salvo. Com uma fé para ver milagres. É o dia que o Senhor escolheu para que você tivesse uma fé de verdade, não uma fé mentirosa, não uma fé falsa. Uma fé nas pessoas, uma fé na tua própria cabeça, uma fé que realmente agrada ao teu Deus, uma fé que realmente acabou o final do dia, você dobra o teu joelho e você sente a paz do Espírito, você tem a convicção de que Deus se agradou daquilo que você fez e daquilo que você está vivendo. Irmãos, nós precisamos cuidar da nossa fé. O pior medo, irmãos, a pior preocupação não é uma pessoa que viveu uma vida toda errada, toda torta para o inferno. A maior dor deve ser alguém que viveu dentro da igreja há anos. Alguém que viveu pertinho da palavra de Deus. Conheceu tudo. E de repente o fim foi trágico, perdeu a salvação. Essa é a grande preocupação. E eu queria hoje, quero orar por você.